Há 6 anos foi criada a Lei Kiss, que tornou mais rígidas as regras para o Programa de Proteção de Prevenção contra Incêndios. Aqui na capital, apenas 3 hospitais e 11 escolas públicas estão com a documentação em dia. Os dados do Corpo de Bombeiros mostram como é difícil conscientizar as pessoas sobre prevenção. O prazo para estabelecimentos se adaptarem à nova legislação mais rígida termina no final do ano, em dezembro desse ano. Veja agora mais sobre esse assunto na segunda reportagem especial da semana. Repórter Luciane Coleman. A morte de 242 jovens na tragédia da Boate Kiss trouxe à tona a falta de investimentos em segurança contra incêndio no país. E ano após ano, novos desastres que poderiam ser evitados reacendem este debate. Em fevereiro, o fogo queimou parte do 6º andar do Hospital Fêmea, em Porto Alegre. 32 pacientes precisaram ser transferidos. Segundo os bombeiros, dos 28 hospitais cadastrados no sistema da capital, apenas 3 possuem alvará de incêndio. 3 estão com alvará inativo. E os outros processos seguem em tramitação. O Ministério Público já ajuizou 4 ações civis públicas contra hospitais de Porto Alegre. Ter um plano de prevenção contra incêndio significa adotar todas as providências que permitam evitar o incêndio. Quer dizer, é a segurança dos prédios, segurança das pessoas e, portanto, evitar tragédias, né? O perigo existe, dá sinais, mas costuma ser ignorado. O prazo para os estabelecimentos se adequarem à nova Lei de Segurança contra Incêndio termina em dezembro. 60 mil planos de prevenção estão cadastrados hoje no Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Mas ainda é pouco. No sistema dos bombeiros, das 257 escolas estaduais de Porto Alegre, apenas 5 possuem alvará de incêndio. Entre as 95 escolas municipais, 6 estão com o documento válido. Em julho de 2013, o fogo transformou em cinzas parte do mercado público de Porto Alegre. O telhado foi consumido pelas chamas. Lojas do 2º andar queimaram por 2 horas. Sem alvará de incêndio, o prédio de quase 150 anos ficou à deriva. A prefeitura anunciou que não tinha dinheiro para bancar as reformas necessárias. Quase 6 anos se passaram e agora, finalmente, o plano de prevenção contra incêndio do mercado público começa a virar realidade. A Associação dos Comerciantes se uniu e conseguiu finalizar no início de março a primeira etapa, que inclui medidas como a liberação de todos os corredores e também a instalação de 85 extintores pelo prédio. Cada comerciante do mercado público é um financiador individual dessa obra, né? Estamos tirando do bolso para investir nesse prédio que a gente adora, que a gente ama tanto. As escadas passaram por reforma. A rota de fuga ganhou sinalização. A expectativa é conseguir um alvará provisório para liberar o 2º andar, que segue interditado. Mas para o alvará permanente, ainda há muito investimento pendente. A gente tem que deixar 2013 lá e tem que usar ele como aprendizado, né? Nós temos que pensar tudo aquilo que ocorreu e por que ocorreu e o que nós poderíamos fazer para que isso não venha a ocorrer novamente. Hoje é aniversário da capital gaúcha, 247 anos de Porto Alegre. Acabamos de ver uma reportagem sobre o mercado público, um dos símbolos da cidade, um símbolo que atrai turistas, deveria atrair mais gente, trazer várias pessoas, abrir sábado, domingo, né, para as tendas, para os restaurantes, enfim, para tudo que funciona ali. Imagine só não ter uma estrutura como deveria, né, não estar adequado ainda. Luciane Coleman fez as 2 reportagens dessa série, uma reportagem especial dividida em 2 partes, né? Lu, o mercado público é um símbolo desse atraso, né? É um símbolo. Não tem outra palavra, né? Isso aí são coisas que outras capitais, outros países já fizeram há muito tempo. Em 2019, Porto Alegre não entrou ainda. Se arrasta, né? É uma novela, ano a ano a gente vai acompanhando e eles, na verdade, concluíram, como a gente mostrou ali na reportagem, a primeira etapa. Ainda tem muita coisa a ser feita com ele. Tem detector de fumaça, sistema de alarme, reforma em todo o sistema elétrico, que é bem precário, ou seja, é muito investimento, é muita coisa ainda a ser feita para, então, eles conseguirem o alvará permanente de 5 anos. Então, corre o risco do mercado público ser fechado a partir de dezembro? Não corre o risco de ser fechado
até porque os bombeiros, eles estão negociando muito, né, com os comerciantes, tentando facilitar, até porque é um prédio pré-existente, histórico, ou seja, não precisa necessariamente passar por uma grande reforma, então eles estão fazendo algumas obras de compensação. Mas sim, com a nova resolução dos bombeiros, que vai ter penalidades, advertências, claro que de alguma forma corre o risco sim de haver de repente uma interdição. A gente espera que não, né, Coelho? A gente espera que as obras necessárias sejam feitas, mas quem sabe se o poder público pudesse também ajudar, né? Porque está tudo no colo dos próprios comerciantes. Triste, né? Em Porto Alegre, um dado alarmante que a gente conversava ontem, são milhares de processos. 60 mil PPCIs hoje. Só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. 800 novos entram nos bombeiros, né, a cada mês. E olha só que interessante, Coelho. Lá na época da KIS, a gente tinha em torno de 20 servidores que trabalhavam com PPCI. Hoje são 52, ou seja, a gente já teve uma melhora, com certeza, ali dos 250 servidores dos bombeiros, né? Antes se tinha quase um prazo de 300 dias. Agora, no verão, estava 80 e a meta é chegar a 30 dias para, a partir do protocolo, né, do projeto, que acha a primeira análise. Claro que demora ainda até vistoria. É um processo demorado, mas é um cuidado necessário, né? E como a gente mostrou ali na reportagem com ele, a gente tem ali a lei que é de 2013, né? Na verdade, a gente às vezes faz uma confusão e chama de 2013 a Lei KIS, que na verdade a Lei KIS é o nome da lei federal, que vem em 2017. Mas enfim, muita gente apelidou também a estadual de Lei KIS. E ela estabeleceu algumas regras mais rígidas, mas também facilitou de alguns estabelecimentos menores, que tem o risco mais baixo, né? E isso agilizou também o trabalho dos bombeiros. Mas, como a gente mostrou ontem na reportagem, por exemplo, em relação às casas noturnas, né? É o risco maior. A gente visitou, várias delas já estão com alguma estrutura, mas infelizmente, como você falou ontem, falou hoje, falta a cultura da prevenção. E chamou a atenção também a lei, ela tem alguns aspectos, alguns setores não são tão, a lei não parece ser tão rigorosa. Tem o detalhe do CTG, que chamou a atenção, né? O tamanho da área, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso. É porque, na verdade, a lei ela estabelece 3 tipos, né, de estabelecimentos. Então, edificações até 250 metros, que é muito mais simples, autodeclaratório. Edificações até 750 metros quadrados e acima de 750 metros quadrados, que seriam as obrigatoriamente que tem PPCI. Sem contar as casas noturnas, né? Agora, os CTGs nessa lei, eles ganharam ali uma facilidade, porque para eles terem o PPCI completo, enfim, é só depois de 1.500 metros quadrados. E a gente sabe, né, Coelho, que os CTGs têm aqueles telhados, muitas vezes, de Santa Fé. Exatamente. Tem toda a estrutura de madeira. Faz churrasco lá dentro, vem bebida alcoólica. Cara, é um negócio, é perigoso, claro que é, né, gente? Vamos analisar aqui, olha o rigor que os bombeiros têm com o nosso acampamento Farroupilha aqui todos os anos. É rigorosa a fiscalização, porque há um perigo. E todos os piquetes, eles cumprem ali para diminuir o risco de qualquer incêndio. Sim, até porque qualquer faísca ali já pensou, né? Claro, qualquer princípio de incêndio acaba com o acampamento. As pessoas não pensam nisso, né? Como o promotor, ele enfatizou muito. A gente tem essa mania de agir só depois que as tragédias acontecem. E aí agora passaram-se 6 anos, as pessoas esquecem e acham que não é necessário. É, né? Para fechar, Lu, no interior do estado, a situação, claro, Porto Alegre a situação é mais drástica porque é muito estabelecimento comercial, uma capital, etc. Mas no interior do estado também a gente sabe que há uma longa fila de espera de estabelecimentos, novos comerciantes tentando abrir o estabelecimento e enfrentando essa dificuldade. Tem menos bombeiros no interior do estado. Mas, ao mesmo tempo, como a demanda no interior é muito menor do que em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre a gente tinha, na época da KIS, em torno de 20 mil processos que estavam parados. No interior, não. Ou seja, essa demanda, ela conseguia ter uma maior agilidade. Por isso que a gente não tem o mesmo problema da demora, por exemplo, que antes eram 300 dias. No interior, o máximo que se tinha, lá em Pelotas, Caxias, eram 140 dias de espera após, né, o protocolo do projeto nos bombeiros. Então, lá sempre é um pouco mais ágil e um pouco menos demorado do que aqui em Porto Alegre. Como dizia o nosso poeta maior, que era de Alegrete, mas viveu e morreu em Porto Alegre, né, o Mário Quintana, o prevenido morreu de guarda-chuva. Exatamente. Prevenção é tudo, né, gente? Lu, brigadíssimo, tá? Tá certo. Bela série aqui no SBT. Rio Grande, eu chamo de série porque foram 2 reportagens, mas uma reportagem especial em 2 pedaços, como queiram. E serve de alerta, né? E sirva de alerta, ainda mais hoje, né?
dia do aniversário da capital gaúcha. Obrigado, Luciane Coman.